Do nada eu fiquei sabendo que meu PS5 vai começar a vazar. Eu demorei 25 anos, 35 anos praticamente para ter um console desse aqui, e agora eu vou descobrir que do nada ele pode começar a vazar. Recentemente um amigo meu mandou uma mensagem para mim, um vídeo ou uma notícia falando que os usuários de PS5 tinham que tomar cuidado caso fosse usar ele na vertical, o que 99,9% das pessoas fazem com o PS5, usar ele de pé. E eu também fiquei preocupado, mas eu fiz o que muita gente deveria ter feito quando recebe uma notícia dessa, que é o que? Pesquisar. Se você tem PS5 e você recebe notícias por aí, inclusive depois que eu tive o meu, eu tive notícia de muita coisa, é do console, é do suporte, é do controle, enfim, um monte de coisa. Mas fato é, as pessoas parecem que gostam de espalhar um monte de notícia por aí, até mesmo para te deixar preocupado, como eu fiquei com essa de usar o PlayStation nessa posição. Então eu fui atrás e pesquisei várias pessoas, inclusive pessoas experientes nesse tipo de console, ou até mesmo técnicos que entendem mesmo do problema que estão falando por aí, e eu cheguei a uma conclusão e eu vou mostrar para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, e se é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas, porque eu vou deixar você despreocupado. E se você tem um PS5, calma, relaxe, não é bem assim como estão falando por aí não. Então vamos lá. Bom, gente, o que acontece? Provavelmente você já deve ter visto por aí, na TV principalmente, obviamente você na internet ou nos vídeos que você tá vendo, aparece aquelas mensagens de recall. Sabe o que é isso? No meio de 10 produtos que eles lançaram, é costumeiro acontecer com carro, né? Tem lá, proprietário de um Passat 95, mentira, isso não tem recall mais, né, obviamente. Mas brincadeiras à parte, a fábrica, ela lança várias coisas ao mesmo tempo. Então, um exemplo, tá? Eles lançam lá 10 carros e cada 2 desses 10, desse grupo de 10, dá problema. E o que acontece? Depois que é identificado esse problema, no caso aqui um problema estrutural, um problema de fábrica, se for identificado isso no carro, como e a própria fábrica já identifica, ela pede para que você leve o seu carro, se faz parte desse grupo, para que ela faça o conserto e você não tem prejuízo nenhum. Exatamente, isso tanto a fábrica tem a obrigação, quanto já está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Então tem um problema de uma coisa nova, você tem nota fiscal, tudo certinho, identificou problema estrutural, fica tranquilo, fique em paz, que nesse caso aqui do PS5, você vai ter que entrar em contato com a Sony e ela vai te dar um novo console. Obviamente, ela vai ter que passar por uma revisão, dar uma dor de cabeça. Então, se você tiver esse tipo de problema, você pode ficar tranquilo que você vai ter um novo console, mas você vai ter a dor de cabeça de entrar em contato com a empresa e provar que o próprio console teve esse problema estrutural, beleza? Então, só por essa explicação que eu tive das pessoas, eu já poderia ficar extremamente tranquilo. Mas, o que você pode fazer? Pode ser que tenha, né? Como eu falei pra vocês, 10 PS5 e 2 veio com problema, pode ser que o meu venha com problema. Se existe essa possibilidade, a gente pode fazer o seguinte, pode se prevenir. Usa ele na horizontal e tá resolvido. Mas eu sei que ele chama muito mais atenção, é muito mais legal, ele ocupa menos espaço na vertical. Então, se você quiser evitar o problema, não quiser passar por isso, e também você não sabe se o seu foi o escolhido, porque eu costumo falar que quando acontecem essas coisas, eu já tenho certeza que o meu tá entre esses 10 que precisa fazer a manutenção. Sim, eu sou negativo, mas acontece, porque é verdade, é assim que funciona. Mas então, se eu quiser ficar tranquilo com o meu, eu não preciso usar ele na vertical, é só eu deitar e usar ele na horizontal. Obviamente, se isso também, como o PS5 não foi lançado hoje nem ontem, se eles identificaram que tem esse problema estrutural, obviamente já aconteceu isso com algumas pessoas, então a Sony sabe que existe esse problema. Muito provavelmente, depois, um exemplo, o mês passado foi identificado esse monte de problema nos consoles que foram lançados até aquele tempo, né, até aquele mês. Posterior a esse mês, se existia esse problema antes, eles já vão consertar para que isso não ocorra mais, né? Porque, mas vaza o líquido da repimboca da parafuseta que estava no eixo da tataruneta. Não interessa, se vazou é porque teve algum problema, não é só pelo fato dele estar de pé. Porque se ele foi construído para ficar de pé ou deitado, mas se ele tem essa possibilidade de ficar de pé, o erro que foi encontrado tem que ser resolvido, porque as pessoas vão querer usar ele de pé. Eu mesmo, desde quando eu peguei
comprei ele, eu só usei ele de pé, né? Faz pouco tempo, né? Tem 2 semanas que eu tô com ele, mal usei, tô jogando muito pouco por conta dos afazeres de casa, mas eu só uso ele na posição vertical. Poderia ficar preocupado? Sim, só que eu fiquei mais preocupado antes de pesquisar, porque agora que eu sei que se porventura existir a possibilidade desse console aqui, o meu no caso, ter esse problema, eu estou assegurado que em relação a esse problema, a Sony vai ter que cobrir, vai ter que me dar outro. E ponto final. E como eu falei, eu vi algumas pessoas falando que teve um problema parecido, né? Escorreu o líquido, não sei do que, não sei o que lá. E ele entrou em contato com a Sony deu um outro PlayStation 5 para eles. Só que isso foi depois de 2 anos de uso. Então assim, demorou muito para que esse console aquecesse, no caso dessa pessoa, e ela conseguisse como posso dizer, esse reembolso da Sony. Então aqui, eu por exemplo, eu não costumo jogar mais de 2 horas ele por dia. Se a pessoa que fez isso, sei lá, uma criança joga fácil 6, 7 horas aqui, se ela tiver tempo, se ela tiver disposição. Então pode ser que ela torrou o bichinho muito mais rápido do que eu vou torrar. Então se aquela pessoa demorou 2 anos usando com essa frequência o console, eu vou demorar quanto tempo para acontecer isso? Então eu fiquei tranquilo quando eu vi a notícia, eu me assustei, mas como eu falei para vocês antes de falar ou fazer qualquer coisa, eu gosto de pesquisar para não ter problema nenhum. E aqui está o meu PS5 bem bonitinho, bem inteiro. Não tenho queixa de superaquecimento, apesar de muitas pessoas falarem. Talvez seja pelo tempo que eu jogo, né? Porque as pessoas falam que esquenta demais, que não sei o que não sei o que lá. Eu vi que ele esquenta, mas como um console normal. Mas também eu não jogo mais que 2 horas. Ou seja, eu não tive essa experiência que as pessoas que jogam muito mais vem tendo com o console. Então eu mesmo confesso para vocês, não tô preocupado. Mas se porventura, talvez, quem sabe, um dia acontecer esse problema estrutural, eu sei que é só entrar em contato com a Sony e ter o reembolso do meu console. E aí ficar feliz pro resto da vida. Obviamente, gente, como eu falei para vocês, esse problema talvez não seja de hoje. Então, esses novos consoles que estão surgindo por aí, eles já venham com esse problema resolvido, sei lá, um reforço, uma blindagem maior, não sei dizer o que pode ser feito. Mas a Sony não ia ficar inventando console para a pessoa comprar hoje e pedir outro um tempo depois, né? Não dá, nenhuma empresa faz isso. Como eu falei para vocês, é igual o carro. O carro, a cada 10, 2 sai com problema, e esse problema serve para que outros carros fabricados não tenham mais isso. Então, eu acho que é até interessante que em alguns produtos exista um problema, porque é um problema que passou batido sobre a fábrica. Então apareceu o problema, eles vão resolver, vão aparecer com outras pessoas, eles vão resolver, e isso vai resolver para novos consoles aqui no caso. Por que estava vazando, se aquece realmente demais, se a posição não pode mesmo usar ela de pé, tem que usar deitado, eles vão saber se pronunciar e falar, ó, o console não serve para isso, só serve para aquilo, e vocês vão ter que usar a partir de agora desse jeito. Do contrário, qualquer coisa que acontecer, seja estrutural, ela tem que nos reembolsar. Então, fica tranquilo aí que eu fiz uma pesquisinha bem interessante e os casos são pouquíssimos que aconteceu, por isso que eu falei para vocês. Entre muitos que saem aí, é um ou outro que realmente deu problema, infelizmente, e eu espero que nesses novos consoles aqui não venha nenhum problema, tá certo? Então é isso, gente. Fique tranquilo com o seu console, que mesmo que ele dê problema, que ele comece a vazar, é só você entrar em contato com a Sony que elas resolvem para você, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!